Você se considera um bom apresentador? Você se considera uma pessoa que sabe apresentar um projeto para uma pessoa? Você se considera uma pessoa que consegue ter efetividade quando abre a boca para poder falar sobre o seu projeto, sobre o seu negócio, sobre o seu produto? E aprender a apresentar, quando a gente fala de marketing de relacionamento, venda direta ou qualquer negócio ao qual a gente tenha que apresentar, é muito importante, e sim, você ser uma pessoa que consegue ser eloquente, consegue passar uma mensagem muito bem desenhada. E muitas pessoas fogem da responsabilidade desse aprendizado e acabam se transformando em pessoas que muitas vezes elas perdem, elas não têm esse ferramental e por isso perdem excelentes oportunidades. Você não precisa ser um palestrante internacional, você não precisa ser alguém de outro planeta, mas você precisa trabalhar de uma forma cada vez contínua na tua melhoria em relação a apresentar. E a melhor forma que tem de apresentar é fazendo muitas vezes, fato. Quem faz muito acaba tendo mais exposição ao tema e naturalmente consegue se testar mais, consegue se entender mais. Mas não adianta somente fazer se você não for uma pessoa que consiga corrigir pequenos fatores. E aí entra um fator que eu acredito que seja muito importante, além de você se jogar no fogo, além de você dar a cara a tapa, é compreender que é um processo evolutivo, que você tem que se conectar a pessoas que possam agregar. E uma das coisas que eu fiz dentro da minha trajetória, que foram dois fatores muito importantes, foi número 1, sempre que eu tinha oportunidade de poder apresentar, eu apresentava e pedia para uma pessoa que era de minha extrema confiança poder anotar os pontos que ele acreditava que eu poderia melhorar, e na apresentação seguinte eu já pegava esses pontos e tentava colocar em prática para poder melhorar. Essa foi a primeira coisa que eu coloquei na minha trajetória para poder melhorar, e eu digo, eu não era uma pessoa que sabia apresentar muito bem, eu tinha muito medo muitas vezes do pré-julgamento. Então esse foi o primeiro fator que eu coloquei dentro do meu caminho para poder melhorar, ou seja, a exposição e principalmente colocar uma pessoa que eu pedia encarecidamente para ela, uma pessoa de muita confiança, que ela pudesse simplesmente anotar os pontos que eu tinha que melhorar, e aí na próxima apresentação eu já colocava esses pontos em pauta para que aí sim eu pudesse evoluir. E a segunda questão foi quando eu compreendi que eu não precisava dar um show, mas eu precisava criar uma apresentação que eu conectasse duas coisas, o lado emocional e o lado racional, onde eu tivesse uma apresentação que eu conseguia contar minha história, conseguia passar para as pessoas os fatores que me motivaram a iniciar uma trajetória, mas principalmente tentando conectar a apresentação aos pontos de interesse emocionais que o meu prospecto gostaria de escutar ou que ele precisava escutar. Então, se era uma pessoa que gostaria de viajar e não sabia como viajar, essa era uma parte que eu focava bastante da apresentação, ou seja, eu modelava a minha apresentação basicamente em relação às necessidades daquele prospecto, ao invés de achar que toda apresentação eu tinha que explicar tintim por tintim de todas as etapas. Então eu sempre fiz uma apresentação no começo que era muito longa e depois eu comecei a deixá-la muito mais focada naquilo que o prospecto ele precisava escutar, baseado num bate-papo que eu tinha com ele prévio para poder entender exatamente o que ele buscava. Ao invés de querer entregar tudo, eu entregava aquilo que ele gostaria naquele momento. E segundo ponto, entender que não era o detalhe do detalhe que faria diferença, e sim o contexto, onde você mostrava um problema que ele tinha e uma solução. Eu não precisava entrar no detalhe naquele momento, porque depois a pessoa topando trabalhar comigo, eu conseguiria passar o detalhe. E isso é algo que as pessoas elas ficam tão preocupadas, onde elas acham que o segredo de uma apresentação é a quantidade de informações que você tem. Pelo contrário, é a quantidade de informações que você consegue passar de forma eficiente, focado no problema daquela pessoa. Quanto mais você encurta, mas sempre mantendo eficiência, que é exatamente solucionar aquele problema, você consegue transformar a sua apresentação numa apresentação muito mais poderosa e eficaz. Tá bem? Gostou desse vídeo? Dá curtidinha aqui embaixo e encaminha para o pessoal do seu time, para ajudar todo mundo a voar cada vez mais alto, tá bom? Tchau, tchau.